bem-vindos a mais um Passa a Bola aqui da Rádio Transforma. Esta semana, Fernando Jorge volta a juntar-se a nós para comentar a atualidade esportiva, os resultados das últimas jornadas do campeonato e também das competições europeias. Já sabem, se ainda não o fizeram, antes de continuarem a ver este vídeo, subscrevam o nosso canal, deixem já também o vosso like e sigam-nos nas nossas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Olá, Fernando, bem-vindo mais uma semana. E sem mais demoras, vamos para os resultados nas competições europeias das equipas portuguesas, não é assim? Sim. Olá, Ana, olá a todos os nossos ouvintes. E vamos começar então a pôr a bola a rolar redondinha, sem a estragar. É o que queremos fazer aqui sempre no Passa a Bola, não é, Fernando? Exatamente, exatamente. O melhor possível, não é? Vamos lá então. Temos então a Champions League, vamos começar. Tivemos um jogo entre o Sporting e o Manchester City, certo. Uma goleada do Manchester City, mais uma, já tinha acontecido, com os Bayernos, com o Porto, o Benfica, o Sporting também com o Ajax, etc. E continua, não é, Fernando? Exatamente, isto vem dar naquilo que eu tenho dito várias vezes e volto a frisar, o andamento do campeonato. Neste caso ainda é mais evidente, porque é um campeonato, para mim, é um dos mais competitivos em termos de jogos, entre as equipas todas, jogam todas ao ataque, com um ritmo muito mais elevado do que o campeonato português. Certo. A questão que se põe é esta. Bem, o Sporting levou 5-0 deste Manchester City. O Manchester City, será que jogou muito? Não. Será que o Sporting jogou muito? Jogou pouco? Também não. O problema é que o Sporting, no jogo que fez com o Manchester City, a pergunta que eu faço é esta: quem aqui do campeonato português, ou que jogou o Sporting contra o Manchester City, ganhava o Sporting? Tirando a rara exceção do Porto, provavelmente, o Benfica não conta para já, porque o Benfica está na modalidade. Já vamos falar mais à frente. Vamos falar também desses resultados. Até porque foi um jogo que eu assisti aqui no Bessa, portanto posso falar à vontade, vou fazer a crónica do jogo. E tinhas ali o coração dividido, não é, Fernando? Tinhas ali o coração... Não, dividido não, porque eu sou benfiquista de corpo e alma. Vou mais ao Boa Vista por causa da minha filha, que essa é a Boa Visteira, e gosto de ver os jogos ao vivo e ali se posso apreciar mais facilmente a orgânica da equipa, como a equipa joga, etc. Porque na televisão estamos focados só onde está a bola, basicamente. Não é? Exatamente. E ao vivo nós estamos a ver os jogadores que, em princípio, estaremos interessados ou não, a dinâmica da equipa, a ver o que fazem os treinadores, como é que a equipa está dentro do campo, posicionada, etc, etc. Portanto, muitos pormenores que não temos acessíveis na televisão. A televisão é sempre a andar, não para, não é? É muito difícil, e nós temos mais pormenores além da assistência. Voltando àquilo que eu estava a dizer, o Sporting ganharia a jogar mesmo a este nível com o Manchester City, a todas as equipas da primeira divisão portuguesas, com alguma facilidade, um pormenor ou outro, mais golo, menos golo, tirando o Porto, como se viu aqui no jogo, mas o Sporting 11 contra 11 provavelmente até elas ganhavam, e portanto é um campeonato muito mais competitivo em que as três equipas, isto é uma utopia que eu vou dizer, mas gostava que fosse feito um dia, só para provar que temos um campeonato fraco. O Porto, o Benfica e o Sporting, neste momento, se jogassem num campeonato competitivo como o inglês, provavelmente o Porto ficaria nos 10 primeiros, o Sporting também. O Benfica ia ter grandes dificuldades em não descer de divisão, ou que está a jogar. E há alma que está, nestas competições europeias conseguimos perceber essa diferença de aqui é que é a grande, sim, aqui é a grande diferença. Às vezes não se nota tanto, porque estamos a falar em 2 jogos. Ora, 2 jogos tudo é possível. Um dia não do Manchester City e um dia muito bom do Sporting. E as coisas equivaliam-se. Certo que o Manchester City também marca 5 golos, mas 2 dos golos é de uma sorte tremenda. Bons golos, grandes golos, até de Bernardo Silva. São daqueles golos que engatam-se de longe a longe. Não é em todos os jogos que se marca golos daqui. Não acontecem sempre. O resultado poderia ser mais baixo. Mas pronto, uma vitória sem espinhas do Manchester City. Praticamente a eliminatória está resolvida. Vamos ver o que é que o Rubem Amorim vai fazer. Provavelmente vai jogar com a melhor equipa, porque pode ser massacrado lá e isso não convém muito. Até para o Sporting, para o prestígio do Sporting. E acredito que o Sporting até pode chegar lá. Sim, e o Manchester City também provavelmente vai descansar jogadores ou jogar com outros, uma vez que este jogo está resolvido à partida. Depois tivemos
vamos ter um Benfica só para a semana, com o Ajax, atendendo que o Benfica joga, eu depois vou falar mais à frente, vai ser muito difícil, vai ser um descalabro total aqui no Benfica. A seguir, tivemos a Europa League, em que jogou o Xerife com o Braga. O Braga foi superior ao Xerife, o Braga só não ganhou por mera casualidade, por azar, jogou bem, jogou muito melhor do que o Xerife. Eles aproveitaram as oportunidades e ganharam 2-0, e está aqui um resultado difícil de suplementar, porque o Braga vai ter que marcar agora 3 golos. Agora já não há os golos a valer por o dobro em caso de igualdade. E muito bem que eu nunca defendi isso. Acho que os golos são iguais, quer seja em casa, quer seja fora. Assim está muito mais equilibrado as eliminatórias e não há aqueles golos de sorte que às vezes uma equipa marca um gol fora. Eliminatória, não é? Exatamente, e decidem a eliminatória e a equipa nem sequer é superior. Aqui tem que marcar 3 golos. O Braga não vai ser fácil, mas acredito que o Braga aqui, eventualmente se entrar bem e marcar logo um logo de entrada, pode complicar a vida ainda ao Xerife. Vamos ver. Está tudo em aberto. Relativamente ao Porto, pois o Porto é uma equipa competitiva, demonstra isso em todos os jogos. Ainda ontem vimos ali no Moreirense a mesma coisa, embora mais baixo. Um jogo mais fraco do que este da Lazio. O Lazio é uma equipa à altura do Porto, mas em 2 jogos lá está, pode perder. E perdeu bem e o Porto ganhou. Foi pena ter sofrido um golo. A Lazio vai ter que marcar também 2 golos para virar o resultado dos 3-2. Tudo é possível, é um jogo que continua em aberto para ambos, quer para o Porto, quer para a Lazio, e aberto para o Campeonato Português também, que precisamos de somar pontos para o ranking, senão estamos sujeitos daqui por mais um ano ou 2 a termos menos equipas. Agora já temos 2, temos possibilidades. Quando o objetivo era somar equipas ao ranking. Exatamente. E não tirar equipas do ranking. Exatamente, que era para termos a terceira equipa. Para que isto aconteça. Sim, para termos a terceira equipa a entrar diretamente na Champions League, que é isso que a gente tem que lutar, mas temos que fazer bons resultados, da maneira como está a andar o Campeonato Português, com estas trafurices todas e estas fica mais lamas, difícil depois também projetar esses resultados. Sim, vai ser muito difícil chegarmos a esse ponto. A não ser já que haja uma falavas do reestruturação. campeonato, vamos falar então do Campeonato Português e da última jornada, Fernando. Sim. Na última jornada tivemos um Boa Vista Benfica 2-2, vamos já falar aqui mais ao pormenor. Um Gil Vicente ganhou naturalmente ao Belenenses Sade, e ainda bem, porque este Belenenses vai direitinho, conforme eu já disse aqui, e não vou falhar. O Passos Ferreira ganhou 2-1 ao Vizela, mais uma vez o árbitro aqui esteve mal e o VAR também, é outro sarilho que temos cá no futebol português. O Vitória de Guimarães deixou-se eliminar não, perdeu 3-1, sem espinhas com o Arouca, jogou muito mal o Guimarães, vamos ver o que é que isto vai levar. O Marítimo perdeu com o Famalicão, eu já tinha dito que o Famalicão ia fazer uma reta final forte, o Famalicão está mais forte, muito mais forte, até com as aquisições que fez, e portanto tem uma grande vitória do Marítimo, que vinha a jogar bem, e tinha umas poucas vitórias seguidas também. O Sporting ganhou 3-0 ao Estoril, cá está, o Estoril bateu-se bem, o Sporting também jogou dentro daquilo que é normal e acabou por ganhar bem, bons 3 golos, e o Estoril está a ir para aquilo que eu disse, ficar nos 10 primeiros lugares, que já não é mau. O Moreirense Porto foi o jogo que deu ontem, o Porto viu-se com alguma dificuldade para superar o Moreirense, e se não fosse a expulsão do jogador mau do Moreirense, do Steven Vitória, que aquilo nem sequer é falta, quanto mais 2 amarelos no mesmo lance, só porque ele protestou, mas isso não é suficiente para pôr um jogador cá fora. O Porto ia passar trabalhos porque não evidenciou na finalização, teve alguns falhanços. Isso às vezes depois, quem não marca, sofre, como costuma dizer. O Tondela com o Braga. É a maior regra e mais antiga do futebol, não é? É quase sempre certinho. Nunca falha. Não. Quase sempre. O Tondela perdeu em casa também com o Braga, o Tondela é mais ou menos isto, faz bons jogos fora, em casa tem feito resultados fracos, tem algumas derrotas, e o Braga salvou-se e ganhou por 1-0, ganhou os 3 pontos e aproximou-se mais do Benfica com a derrapagem no Bessa. O Santa Clara, hoje, com o Portimonense, vamos ver como é que vai ficar, mas em princípio o Portimonense faz bons jogos fora, é capaz de ir lá buscar pontos ao Santa Clara. Estou mais virado para um empate do que para outra coisa. No Bessa, tivemos o jogo da jornada entre um Boa Vista que é competitivo, já disse isto várias vezes aqui, um Boa Vista em que os melhores elementos, os 4 ou 5,
se jogarem ao nível deles, complicam qualquer equipa aqui no Bessa. O Boa Vista jogou muito enfraquecido em termos de defesa, porque não jogou com nenhum defesa central. O Boa Vista tem um plantel desequilibrado, mais as lesões que tem tido do Poroso e do Abascal, desta vez que estava castigado. O Boa Vista jogou sem centrais. O Boa Vista jogou com uma defesa que aquilo o Benfica tinha a obrigação de ganhar por 3 ou 4 ou 5. É esta defesa do Boa Vista, não a equipa do Boa Vista. Atenção, referia-se isto, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal aquilo que eu estou a dizer. Porque Javi Garcia nem na terceira divisão distrital tem lugar neste momento. Tiago Ilori é um indivíduo novo, 26 ou 27 anos, salvo erro. Não consegue fazer um jogo mais do que 15 minutos. Em todos os jogos que entra, aos 15, 16, 17 minutos, está a pedir para sair. Há qualquer coisa que se passa com este indivíduo que é preciso retificar e ver se tem que ser operado, ou se tem que abandonar o futebol, ou qualquer coisa assim do género. Porque isso não é possível. É um jogador novo, relativamente novo, não é muito mau jogador, é um jogador normal, normalíssimo, mas não pode ter estas lesões em todos os jogos que entra, e até hoje foi o 4º jogo, salvo erro, que ele jogou só 15 ou 20 minutos. E depois tem o Canão, que é um lateral direito, nunca é central. Portanto, o Boa Vista teve logo à partida, na constituição desta equipa, um handicap muito grande para o Benfica passear. O Benfica não precisava fazer grande exibição, precisava de jogar um normal, coisa que não jogou. Bem, o Benfica jogou num 4-3-3, que é a bitola, pelo menos dá-me a entender, do Nelson Veríssimo. Exatamente. Com a equipa que o Benfica jogou, o Benfica, sem jogar muito, chegou com facilidade ao 2-0, até que facilidade a mais. Lá está, porque a defesa do Boa Vista facilitou, não sabe mais, não é possível jogar mais com esta defesa. E o Benfica até podia ter feito o 3-0 e tinha matado o jogo. Não matou. Veio para uma segunda parte horrível, em que o Boa Vista veio transcendeu-se. O Boa Vista empata 2-2 com o Benfica, e o Benfica só não perde porque tem outra vez o abono de família chamado Blaco Dimos na equipa, na baliza do Benfica. Porque aquilo foi uma vergonha demais. Além da vergonha do Benfica não jogar nada, o Benfica está sem alma, o Benfica, a bola queima, há jogadores que não têm categoria para jogar neste Benfica e jogam a titulares indiscutíveis, porque sentem que este treinador é um treinador a prazo. E além de ser um treinador a prazo, isso não querem fazer... não gera na equipa confiança, Fernando. Não gera na equipa confiança, nem eles respeitam o treinador, porque sabem que o treinador está a prazo. Não é o espírito de equipa e de balneário. Exatamente. Porque se o treinador fosse um treinador já definido para a próxima época, os jogadores jogariam mais. Por que motivo? Porque sentiam que o que estavam a mostrar ao treinador que queriam continuar. Porque se não se aplicassem, eram dispensados para a próxima época. Como não é o caso, é um treinador a prazo. E também em jogo, não é, Fernando? E assim, exatamente. E também quiseram fazer do Nelson Veríssimo uma cópia do Bruno Lage. O Nelson Veríssimo é um treinador, para mim, que não vai passar de um treinador razoável como adjunto. Esqueçam o Nelson Veríssimo como treinador principal de uma equipa, ou esqueçam a comparação entre o Bruno Lage, que está a provar que é um grande treinador, já tinha dito isso aqui, na altura que o Bruno Lage foi treinador, e que está a dar cartas na Inglaterra com uma equipa de tostões. Inclusive, joga na Inglaterra, num campeonato mais competitivo, a nível internacional, né? Com 5 portugueses, coisa que o Benfica não joga. Certo. Nem o Porto. Agora joga quase. E o Sporting também joga com mais ou menos os mesmos. Portanto, isso é muito importante. Portanto, aqui isto diz alguma coisa. Portanto, o Benfica foi uma nulidade, empatou, salvou um ponto, porque o Benfica esteve muito próximo de perder o jogo. E perdia bem, porque o Boa Vista foi muito superior na segunda parte. Só não acabou por não ganhar o jogo por mero azar e por grandes defesas do Black Aldinos, mais uma vez, que salvou. E esses pontos que o Benfica perde aqui são fundamentais, não é, Fernando? Sim, o Benfica deve começar a pensar em tentar segurar o 3º lugar e não se deixar ser alcançado. Como tínhamos dito a semana passada, daqui até ao fim, Benfica, todos os pontos são fundamentais. Exatamente. O Benfica esqueça o 2º lugar, o primeiro não perde. E depois ainda temos um treinador chamado Nelson Veríssimo, que vem fazer conferências de imprensa em que, enfim,
traz frases ridículas como ainda pensamos no campeonato, o campeonato ainda não está perdido. Por amor de Deus, pá, deixem-se disso, ajustem as ideias, pá, não enganem os benfiquistas, porque os benfiquistas não estão enganados. Realistas, não é, Fernando? Sim, e os benfiquistas não estão enganados, porque, olha, antes de começar o jogo, 2 dicas. Eu olhei e vi, embora haja aquele problema por causa dos adeptos, tenham que ser identificados e não sei o que mais, e as claques do Benfica não se apresentaram no Bessa para ver o jogo, o Vizela teve tanta gente como o Benfica, não sei se estás a ver. Uhum. O que é que isto significa? Significa que o Benfica, da maneira como está a jogar, estão a ir muitos menos benfiquistas ver os jogos, não é? Os benfiquistas normais, não falo das claques, não é? Em que o Benfica, quando se sentia que jogava praticamente nos campos todos em casa, não é? Porque tinha mais assistência fora, que em casa nem valia a pena fazer esse tipo de contas, o Benfica neste momento passa a estar em inferioridade. No Bessas tiveram 6.480 pessoas, em que 1.500 eram no Benfica, e mais algumas, vá lá, voo de barato, que fossem 2.000. 4.000 eram no Boa Vista. Coisa inédita nos anos todos que eu estou farto de ver ali no Boa Vista. Deve ter sido a primeira vez que o Benfica perdeu o jogo ano passado por 3-0, com o maior treinador do mundo, chamado Jorge Cobeiro Jesus. Nunca se devem esquecer disto, não é? Este Veríssimo empatou 2-2, tinha fez melhor do que ele, e o Benfica jogou... fez melhor, não é, Fernando? Exatamente. Fez Exatamente. melhor. E eu nestes 25 anos, ou mais, alguns, que vejo os jogos no Bessa, nunca vi o Benfica com tão pouca gente. Essa é que é a realidade. E vamos ver a realidade na quarta-feira também, se iremos ter no Benfica, no estádio, os 65 mil, que eu não acredito nisso. Acredito que andará na ordem dos 30 e tal mil. Portanto, isto é um sinal ao presidente do Benfica e à estrutura, exatamente, inequívoco que algo está mal e é preciso fazer algo. Não é só descer ao balneário. Depois das derrotas, desce ao balneário. Nós já cá dissemos, o problema é um bocadinho mais denso do que aquilo que... Estrutural. O problema do Benfica é um problema estrutural, que ninguém sabe quem manda. Há um presidente que é ausente, vai aos jogos, mas é ausente, não é? Portanto, não é uma questão de só de ir aos jogos, que chega, isso não chega. É preciso tomar atitudes, é preciso defender o Benfica na televisão, é preciso fazer comunicados, é preciso o Benfica anda na lama todos os dias, é processo sobre o Benfica. E não se vê o Benfica com os melhores advogados do país, a ser defendido pelos melhores advogados do país, à custa do Benfica. Como é que é possível o Benfica ser tão atacado e a sua direção não levantar processos, não se constituir o arguido no processo, por exemplo, não fazer uma queixa-crime contra essas difamações dos Correios da Manhã, Records, etc., contra a arbitragem e o VAR, que neste momento o Benfica tem sido roubado, e é verdade, em alguns lances não são tão escalpizados como ainda ontem estivemos ali no Moreirense, que há grandes dúvidas naquela, consegue-se virar um penalti para uma falta contra o Moreirense, em que ninguém tem a certeza absoluta que houve um toque, ninguém tem a certeza absoluta, mas foi só pormenor de que ele tinha dado um toque no jogador do Futebol Clube do Porto e foi anulado um penalti com a devida expulsão do jogador do Futebol Clube do Porto. E, portanto, isto está a contar em vários jogos já, além dos escândalos, dos empurrões, dos encontrões e dessas violências todas à volta dos campos, sempre com os mesmos. E o Benfica? E que são, como já dissemos aqui, lamentáveis e que tiram toda a beleza aos... Exatamente. Não se passa nada do Benfica, não se passa nada. Aquilo parecem os funcionários públicos, desculpando o termo, que iam para o trabalho, faziam o estritamente necessário e no outro dia estavam lá outra vez para fazer o estritamente necessário. E o que interessava era o fim do mês. E aqui no Benfica estamos religiosamente iguais. Ninguém se importa com nada. O que interessa é o fim do mês. E estar lá o dinheirinho no fim do mês. O resto. Mas o Benfica é que vai ser penalizado por isto. Não tínhamos dúvidas benfiquistas sobre este assunto. Portanto, foi uma vergonha. Quer os problemas da equipa, é sempre a equipa a acolher e aqui... Exatamente. Não será diferente. Portanto, não vale a pena dizer mais nada sobre o jogo. Já está tudo dito. Mais um jogo em que o Benfica só não perdeu por mero acaso, e o Boa Vista até merecia ganhar o jogo.
porque o Benfica não aproveitou uma primeira parte desastrosa, atendendo às circunstâncias que o Boa Vista apresentou na defesa. Portanto, o Benfica não foi forte, não foi capaz, e uma segunda parte foi uma vergonha, e o Boa Vista não ganhou o primeiro a casa. Na tabela classificativa, mais um aumento, o Porto leva 63 pontos, portanto o Benfica já passou para 12 pontos de diferença, quando ainda faltam bastantes jogos, 12 jogos. O Sporting aumentou também com a vitória de ontem para 6 pontos de diferença, e o Braga reduziu para 7 pontos de diferença. E temos ainda o Gil Vicente, que também está lá a 8 pontos do Benfica. O resto, para aqui para baixo, há uma diferença entre o Tondela ou até, por exemplo, o Moreirense. Entre os 19 e os 24 pontos, temos aqui 10 equipas. Que tudo é possível, podem descer ou não descer. Estão mais concentrados. Portanto, o campeonato está muito desfasado na linha da frente. Pronto, relativamente a isto, vamos ter agora a próxima jornada, a jornada 24, em que temos um Belenenses-Sade com o Paços de Ferreira, um Famalicão, cá está, duas equipas cá em baixo a necessitarem de pontos, ambos, o Famalicão com o Tondela também a necessitarem de pontos, ambos, o Marítimo com o Sporting, vai ser um jogo difícil para o Sporting, porque o Marítimo está a jogar bem, teve este percalço com o Famalicão, mas o Famalicão está a jogar bem, o Arouca com o Moreirense, outras duas equipas também, com o Cadafalso debaixo dos pés, o Vizela, Portimonense, também outras duas equipas. O Portimonense ainda arrecadou muitos pontos, mas está em queda também, e está a começar a aproximar-se dos últimos lugares. O Benfica com o Guimarães, vai ser um jogo difícil para o Benfica, porque o Guimarães está um tão lá lançado, com esta derrota com o Arouca, que ninguém esperava, está tudo em polvorosa lá em Guimarães, o Guimarães vem arriscar tudo com o Benfica, e o resultado de quarta-feira para a Champions League entre o Benfica e o Ajax pode decidir também este jogo, porque se o Benfica levar um 4 ou 5, que eu estou convencido que se jogar a este nível leva à vontade, o Benfica pode vir para aí abaixo, não é? E costuma-se dizer que quanto mais se enterra, mais descem, não é? Portanto, vamos ver como é que o Benfica vai ficar psicologicamente depois de quarta-feira. Depois desta jornada e também destes resultados que vêm aí. Fernando, exato. Temos um Estoril, espero que não acabei, Ana. O Estoril Praia com o Boa Vista, faltam só 3. O Porto com o Gil Vicente, um jogo engraçado, vai ser aqui um jogo engraçado, que eu vou gostar de ver a atitude do Gil Vicente. O Gil Vicente é uma equipa que está a jogar bem, é das equipas que está a praticar o melhor futebol na primeira divisão. E depois um Braga-Santa Clara, também, com o Santa Clara a necessitar de pontos, e um Braga também a tentar a aproximação ao Benfica. Pronto. Agora sim. Ia-te dizer, Fernando, que feita a antevisão também do que vem aí, do que ainda nos falta ver no campeonato, passamos, como habitualmente, ao recado da semana. Sim, o recado dessa semana, praticamente eu já o alinhavei, vou só aprofundar, não podia ser para o outro lado, a não ser a indicação para o Benfica. E vai para o Benfica e digo o seguinte, vai para o Benfica e para onde caminha este Benfica. Onde andam os dirigentes do Benfica, incluindo o seu presidente. O silêncio destes é vergonhoso, face aos ataques sobre processos, arbitragens, defesa da instituição, etc, etc. A frase da semana é uma frase muito simples, mas que diz muito. O Titanic Benfica. Está dito, Fernando. É a frase que eu deixo. Também aqui o convite, como deixamos todas as semanas, para que comentem connosco este recado e esta frase. E também, como habitualmente, Fernando, passamos às nossas apostas desportivas. Sim, tivemos aqui na semana passada, fizemos um bom resultado, fizemos 10 pontos, estivemos lá quase, mais uma vez, e agora vamos então para esta aposta desta semana, em que começo por ti, Ana, então. Portanto, tens um Benfica Guimarães? Uma respiração assim um bocado... Funda, mas ainda assim. Mas com alguma convicção, vamos ver. Com alguma fé. Marítimo Sporting, vou pôr aqui um 2, o Sport acaba por ganhar este jogo. Porto Gil Vicente. 1. Depois temos o Arouca Moreirense. Isto é um jogo 1-2, ora vou pôr aqui um 2. Famalicão Tondela. 1.
Estoril, Boa Vista. Pela primeira vez acredito que o Estoril, o Boa Vista vai ganhar fora. Ainda não ganhou desta vez. Acreditas que é agora? Urgente de ganhar ao Estoril. Acredito que o Boa Vista vai ganhar ao Estoril. Será agora? Vizela, Portimonense. X. Nacional, Trofense. 1. O Nacional é um candidato à subida da divisão também. Estão ali 7 equipas na segunda divisão. Quase está com uma diferença de 6 pontos, que é um campeonato muito competitivo. Esse sim é um campeonato competitivo. O Rio Ave, Porto B, o Rio Ave também é outra equipa que está lá na frente também para a subida da coisa. Porto B, para ti? 1. O Porto também está a fazer o B, também está a fazer o meu campeonato, tem 32 pontos, também não está mal. Farense, Vilafranquense, é um jogo que o Farense anda cá em baixo, o Vilafranquense também anda mais ou menos para lá. Vou pôr aqui um X. Depois temos Leixões da Amadora, Estrela da Amadora. Leixões está a meio da tabela, a Estrela da Amadora está para cá para baixo também. 1. Temos depois o campeonato La Liga. O Sevilha com o Real Betis. Estão os dois em segundo, o Sevilha em terceiro, o Betis de Sevilha. Vou pôr um empate. Aqui um X, porque é um... E a Lazio, Nápoles. 2. E depois temos o Super 14, o Chelsea com o Liverpool. Isto é aqui um jogo empolgante, porque o Chelsea precisa de ganhar para não deixar fugir o Liverpool. O Liverpool vai na frente do campeonato. Vou apostar aqui no 2. O Liverpool está a jogar muito bem e com a entrada do Luís Dias ainda ficou mais reforçado, porque ele está a provar que é um grande jogador e que vai fazer muita falta ao Porto, acredito eu, até ao fim do campeonato. Que ainda fará falta. Pronto. Sim, é isso. Está feito. Estão feitas as nossas apostas, Fernando. Obrigada por mais uma vez te teres juntado a nós. Voltamos para a semana, não é? Obrigada também a vocês por se juntarem a nós em mais um episódio deste Passa a Bola. Já sabem, se ainda não fizeram, não saiam deste vídeo sem subscreverem o nosso canal, sem deixarem o vosso like e sem nos seguirem também nas páginas de Facebook e de Instagram em Passa a Bola Rádio Transforma. Sem novidades, eu e o Fernando já sabem, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.